gente se situar, que quem está aqui hoje não estava, nem todos estavam semana passada. Então, semana passada, nós temos uma trilogia agora, 3 aulas com o Edivaldo. A semana passada, hoje e a próxima. São 3 aulas que ele vai dar para nós. Quando foi a semana passada, ele começou a aula e no meio do caminho deu um problema com a internet lá, né? A distância, sabe que está em Vitória, no Espírito Santo, então ainda não deu certo. A gente teve que parar antes. Eu tentei dar uma amarrada na aula aqui, mas eu não era a professora do dia, então demos só uma seguradinha e tal, preparamos para hoje. A ideia hoje era que o Edivaldo desse a aula da semana passada, quer dizer, terminasse a da semana passada e mais a de hoje. Só que agora, com o horário que nós já estamos 10 para as 11, está super prejudicado. Como ele tem a semana que vem ainda, então eu vou dizer assim, ó, eu estou supondo que provavelmente ele vai dar aula da semana passada e talvez introduzir um pouquinho da de hoje, mas ainda usando a da semana que vem para dar uma emparelhada nessas 3 lições. É isso, Edvaldo? É a lição É, 3, a 4, que seria a de hoje, e a 5, que será a da semana que vem. Tá certo? Todo mundo já é. tem a sua revista agora, então já pode se situar. São lições densas, né? A de hoje é uma lição densa também. Tem sido, né, a temática toda em Provérbios, a questão da sabedoria. Então, nós temos que ir com calma conosco mesmos, né? Porque assim, a gente também precisa de um tempo para ir refletindo e tal. Por isso, eu tenho insistido sempre, quando eu dou os recadinhos na classe, desculpe eu estou mais tempo aqui agora, mas acho que isso é importante. Eu tenho sempre insistido que a gente ache um tempinho, 15, 20 minutos na semana, não precisa mais do que isso, para a gente ler a lição, né? Porque tem sido lições assim densas. Não estou chamando de pesada nem difíceis. Estou dizendo que elas exigem uma reflexão e tal. Se a gente trouxer isso meio pronto, ajuda, né, o professor do dia e a gente otimiza o nosso tempo aqui. A gente pode dar uma aula mais rapidinho. Tá bom? Então, Edivaldo, contigo, faça o milagre do dia, não é? Perfeito. Vamos ver até onde você vai, tá bom? Ok. Então eu quero inicialmente cumprimentar cada uma de vocês que estão presentes aí na Catedral Metodista e cumprimentar também as pessoas que estão presentes de maneira online. Na verdade, eu vou assim, eu vou desenvolver a lição número 4, mas resgatando a terceira lição e preparando para aquelas que vêm à frente. É um pouco esse exercício que eu vou estar fazendo. E o que eu não desenvolvi a semana passada, eu vou estar desenvolvendo ao longo da aula de hoje e ao longo da nossa próxima aula na semana que vem. Então, eu vou desenvolver a lição número 4, cujo título é A Sabedoria e Escolhas Práticas. A lição que nós começamos a estudar na semana passada e que a professora Rosa seguiu refletindo na sequência foi a lição de número 3, chamada Sabedoria e o Espírito. Então, eu vou estar fazendo essa correlação na aula de hoje com a lição terceira, desenvolvendo aspectos da lição de número 4 e preparando já para a lição seguinte. E vocês vão perceber por quê. Porque existe uma, uma conexão entre essas lições todas. Todas elas têm por base o texto de Provérbios. Então, isso é fundamental. Eu vou estar retomando essa discussão lentamente. O objetivo da lição de hoje, né? Se na semana passada nós olhamos para a dimensão do espírito na sabedoria, a lição de hoje, ela nos coloca no contexto da sabedoria e das escolhas práticas que nós temos que fazer. Então, quando nós falamos em escolhas práticas, nós estamos falando assim, que nós temos que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tomar decisões. Então, se nós olharmos para a palavra decisão e separarmos um pouco ela analiticamente falando, decisão significa um corte, né? Então, fazer um corte, né? Uma cisão significa justamente
na perspectiva do comportamento humano, tomar uma decisão, né? Ao tomar uma decisão, acabamos deixando de escolher outras coisas. Então, o objetivo da lição de número 4 é entender a necessidade de buscar a sabedoria, como a gente vem estudando desde a primeira lição, como ferramenta para decisões éticas. Então, vejam, que estamos falando de escolhas éticas e relacionais na prática diária, especialmente em nossas decisões. Então, uma ou duas observações para a gente poder seguir avançando. Quando no objetivo se fala em ferramenta, talvez nós poderíamos substituir a palavra ferramenta por uma mediação, porque ferramenta pode soar a ideia de uma instrumentalização da ação humana. E se a gente entender que toda ação humana ela é uma mediação, né? Aqui nós entendemos a prática numa outra dimensão. Então, a sabedoria, ela não é uma ferramenta, mas ela é muito mais uma mediação que nos ajuda a tomarmos decisões éticas no nosso dia a dia, como põe a lição. Então, vejam que o próprio objetivo, ele já nos coloca no âmbito da questão da moral e da questão da ética. Aqui são duas coisas que parecem sinônimas, moral e ética, mas elas não são sinônimas, embora elas estejam relacionadas. Então, a palavra ética, ela vem do grego, da palavra grega ethos, que significa moradia, que significa lar. E como é que nós podemos entender a ética, então, enquanto um lar, enquanto uma moradia? Significa que nós podemos olhar para a ética enquanto uma morada constituída de valores. Então, o ser humano, ele habita aonde? O ser humano, ele habita nos valores. O mundo dos valores é o mundo do ser humano, né? É aqui que nós entramos no campo da ética. E a moral? A moral, diferentemente da palavra ética, ela vem do latim. E ela se vem da origem, na sua origem etimológica, do latim mos mores, que significa costume. Ou seja, a moral está para o âmbito da prática, portanto. E a ética está para o âmbito da teoria, da reflexão. Mas moral e ética são duas coisas que não se separam. Por quê? Porque a ética tem por objeto a moral. Ou seja, a ética, ela olha com sabedoria para o comportamento humano que é sempre de ordem moral. Então, todas as nossas ações, porque são ações humanas, não são ações que se dão de qualquer jeito, de qualquer modo. Elas se dão sempre no contexto de uma intencionalidade. Nós agimos intencionalmente falando. Então, toda ação humana, porque ela é intencional, ela já implica numa ação moral, porque nós estamos sempre nos movendo no mundo dos valores. Então, vejam, a lição de número 4, mas recolhendo a primeira lição, a segunda e a terceira lição, nos coloca no contexto de entendermos a sabedoria no mundo bíblico. E aqui nós temos que reconhecer que o mundo bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nos apresentam, em última instância, dimensões valorativas. Então, nós podemos entender que podemos tomar o texto bíblico como um livro que acena, nos apresenta, né, e nos ajuda a caminharmos no âmbito das realidades valorativas, né? Então,
aqui nós nos diferenciamos dos animais, porque os animais não agem valorativamente falando, né? Isso não significa que nós sejamos superiores aos animais, né? Não é isso que está em jogo. Mas o que está em jogo é que a espécie humana, ela tem diante de si sempre o desafio e a necessidade de tomar decisões, né? É isso que está em questão. Isso posto, nós podemos olhar então para o texto base, que é o livro de Provérbios, de número 4, que diz assim: o princípio da sabedoria é adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento, né? Esse é o provérbio que está no capítulo 4, versículo ou verso de número 7. Bom, é, a lição número 1, ela nos ajudou a entender a sabedoria que vem de Deus. Então, todas as vezes que pensarmos a sabedoria no texto bíblico, nós estamos pensando numa sabedoria que vem de Deus. Quer dizer, Deus é sabedoria. Nós podemos entender Deus como a palavra que cria, a palavra que procria e a palavra que sempre recria, a palavra que sempre torna nova as coisas, as pessoas e o mundo, como já está no Apocalipse. Nesse sentido, a sabedoria, ela vem de Deus e ela nos habita. Ela nos constitui. Por quê? Porque tudo foi criado à imagem e semelhança de Deus. E de um modo particular no ser humano, a sabedoria ela está presente. Então, o que está em jogo nas lições aqui? Desde a primeira, segunda, terceira e quarta, está em jogo o seguinte, que nós temos que nos conformar à sabedoria que vem de Deus. Essa conformação é aquilo que nós falamos, é, no sentido de realizarmos a vontade de Deus. Então, quando sabemos que estamos realizando a vontade de Deus? Quando a nossa vontade está em conformidade com a vontade de Deus. Mas isso por causa da sabedoria divina que nos ilumina, que vem mediante o Espírito, que é o que foi trabalhado na terceira lição. A segunda lição, ela trabalha a sabedoria que está ligada à verdade. Então, essa sabedoria que vem de Deus, ela é verdade. Essa verdade é a verdade que nós temos que reconhecer. É verdade que nós temos que nos colocar abertos a ela e nos colocarmos obediente a essa verdade. Por isso que no Novo Testamento Jesus vai dizer: eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque, na verdade, Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aqui nós temos que trabalhar com uma perspectiva trinitária de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito. Ou, para usarmos uma imagem formulada por John Wesley. Quer dizer, Deus é sempre triúnico. Deus que é Pai, o Deus que é Filho e o Deus que é Espírito. A terceira lição, como nós começamos a trabalhar na semana passada, ela é ela sinaliza como que a sabedoria, né, ela é capacitada pelo Espírito, e no caso, pelo Espírito Santo, né? Então, como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é o Espírito, né? Nós portamos em nós a dimensão do Espírito. A palavra espírito, ela aqui encontra dois sentidos. No grego, a palavra espírito significa pneuma, e no hebraico ela significa ruá. Ruá significa sopro, significa hálito. Então vejam,
quando Deus cria o homem do barro, né? Cria o homem e a mulher, ele lança o seu hálito, ele lança o seu sopro. Se rezarmos os salmos, que também compõem, né, uma sabedoria, nós vamos ver assim o salmista dizendo: se tu retiras o teu espírito, eu morro. Mas se tu imprime o teu espírito, eu vivo, eu fico sempre vivificado. Então, essa compreensão nós precisamos sempre ter, no sentido de que a sabedoria bíblica é uma sabedoria que é regida pelo Espírito. Portanto, nesse sentido, esse tipo de sabedoria bíblica, que é regida pelo Espírito, como já foi desenvolvido em outras lições, se diferencia da tradição grega, né? A tradição grega trabalha com uma sabedoria enquanto uma sabedoria que é especulativa, que é reflexiva. Então, aqui nós nos defrontamos com a diferenciação daquilo que vem da tradição grega, de que nós somos herdeiros no mundo ocidental, nós somos herdeiros de uma reflexão especulativa, que vai estar na base da ciência também. Então, a filosofia e a ciência especulam, explicam a realidade para nos ajudarmos a entender as leis que regem os fenômenos das coisas, né? Os fenômenos constitutivos da realidade. Enquanto que a sabedoria que vem da tradição bíblica, né? Ela implica em, no mundo, na vida cotidiana, que é constituída de conflitos, de tensões, né? A sabedoria bíblica, ela nos aponta como nos movermos nesse cotidiano, fazendo a escolha entre o bem, entre o mal, entre a vida, entre a morte, né? E assim por diante. E depois, nós podemos entender que essa, essa, essa lição, ela já nos lança para pensarmos a questão da sabedoria que se aplica às escolhas práticas. Então, hoje nós vamos trabalhar essa dimensão da decisão que tem a ver com essa dimensão prática, portanto, essa dimensão moral. Mas a lição 4, ao apresentar esse aspecto, ela também vai falar que a sabedoria nos ajuda a nos movermos nos relacionamentos, né? Os relacionamentos, né, é um tema que vai ser trabalhado na unidade seguinte. Então, hoje nós estamos terminando a primeira unidade, constituída de 4 lições. Então, o tema dos relacionamentos vai aparecer na unidade terceira, onde vai se trabalhar a sabedoria e os relacionamentos humanos. Ou seja, como que a sabedoria nos ajuda também a estabelecermos a relação com o outro. E a primeira lição da nova unidade, da segunda unidade, tem a ver com o tema da integridade. Como agimos de uma forma íntegra com o outro. Poderíamos dizer aqui, como agimos de uma forma autêntica, de uma forma verdadeira com o outro. Então, e depois, essa lição número 4, ela nos remete também para a unidade de número 4, que está mais lá na frente, onde vai nos ajudar a entender o tema da sabedoria no contexto do trabalho e das finanças. Então, a unidade número 4, ela tem por título Sabedoria e as Finanças. Então, estamos concluindo agora a primeira unidade, e pela frente vão aparecer mais 4 unidades, né? Então, a lição que fecha essa unidade, que é a primeira unidade, ela está justamente estabelecendo as conexões com aquilo que já foi discutido nas lições anteriores
e com aquilo que vai ser discutido nas respectivas unidades é, com as suas lições. Então, nós estamos concluindo hoje, né, sob certa medida, essa unidade que visa o quê? E que visou o quê? Estabelecer a compreensão da sabedoria no texto bíblico. E depois, o fundamento que essas 4 lições dessa primeira unidade nos apresentaram e seguem nos apresentando, vão reaparecer efetivamente nas lições seguintes. Bom, tem um aspecto que eu queria apresentar para avançar um pouco nessa lição, que é o seguinte: quando falamos em sabedoria bíblica, nós temos que entender que e já vimos que a sabedoria bíblica é diferente da sabedoria grega. O que está na base da sabedoria bíblica é uma visão antropológica, uma visão de pessoa humana, diferente da visão de pessoa humana que está na sabedoria grega. Então, quando nós falamos corpo e alma, né? Corpo do grego soma e alma do grego psique, quando nós pensamos o homem em termos de corpo e alma, isso é muito mais uma forma de pensar do homem grego. Essas categorias não estão na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não pensa o homem ou a pessoa humana em termos desse dualismo, corpo e alma. A Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ou seja, toda essa visão semita, toda essa visão semítica, toda essa visão bíblica, ela tem uma antropologia completamente distinta da visão grega. Agora, a gente poderia pensar, então, por que que nós, dentro da tradição cristã, ainda falamos em corpo e alma? Porque, na verdade, essas duas tradições se encontraram no passado, né? A língua grega, a visão grega entrou para dentro do cristianismo, né? Então, aqui nós temos que fazer uma certa distinção. Por quê? Porque pensarmos em corpo e alma é uma mentalidade da tradição grega. Então, como é que se pensa na Bíblia a pessoa humana? Como é que se pensa no texto bíblico quando falamos do homem, da mulher, etc, etc? A Bíblia ela não pensa em termos de categorias dualista de corpo e alma, mas ela fala muito mais por órgãos. O órgão do coração, o órgão do rim, né? O órgão que constitui o corpo todo. Assim, a palavra alma, né, em hebraico significa nefesh. E nefesh, que corresponde à alma no sentido grego, significa garganta, significa pescoço, significa respiração, significa vida, né? Depois corpo. Como é que se diz corpo em hebraico? Se diz basar. E basar em hebraico é carne, né? Por isso que nós rezamos no credo. Cremos na ressurreição da carne, né? Veja, é uma outra visão, é uma leitura completamente diferente. Quando falamos em espírito, falamos em rua, falamos em hálito, né? Quando falamos em coração, falamos em leb. Então vejam, o homem na perspectiva bíblica, a pessoa humana na perspectiva bíblica, ela é feita à imagem e semelhança de Deus. E quando falamos do humano, da condição humana, nós não pensamos o humano em termos de corpo e alma, mas pensamos em termos de garganta, de pescoço, de respiração, de vida, de carne, de hálito, de coração, de rim. Cingi os vossos rins. Né? Veja, é uma expressão que ela é muito típica desse tempo quaresmal que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque os rins, a tradição bíblica,
se constitui a sede das nossas paixões, né? O coração, né? E Maria guardava tudo no coração. O que significa isso? Significa a sede do entendimento. Então veja que o entendimento para o homem bíblico não está na cabeça, não é uma coisa da ordem da reflexão, como é para os gregos. Para os gregos, isso se organiza de um modo muito diferente. Então, entender a sabedoria no sentido bíblico supõe a compreensão de uma outra antropologia, de uma outra visão de pessoa humana, que diferencia-se de uma concepção dualista de corpo e alma, que é uma herança grega. Agora, essas duas heranças, a bíblica e a herança grega, elas são constitutivas do nosso modo de pensar. Então, nós precisamos saber trabalhar essas correlações. O que que eu quero fazer aqui? Eu quero agora caminhar na seguinte direção. A revista, ela sugere três momentos. Ela sugere um momento a sabedoria, de entender a sabedoria do ponto de vista da sabedoria como prioridade na vida, depois a sabedoria nas escolhas cotidianas e a sabedoria e o Novo Testamento. Quando ela aponta essas três dimensões, ela quer explorar, no primeiro momento, o livro de Provérbios, depois, na sabedoria e nas escolhas cotidianas, ela traz a história de José e de Daniel, né, mostrando como que José, diante da esposa, né, do Putifar, teve que tomar uma decisão de não se envolver com ela. Daniel, que decidiu não se alimentar da comida que o rei Joaquim, né, no contexto do domínio da Babilônia, quis oferecer para ele e para os seus companheiros. E depois nós temos a sabedoria e o Novo Testamento, né? Na sabedoria no Novo Testamento é desenvolvida uma reflexão em torno de Tiago e de Mateus, e depois também de uma outra passagem de Mateus. Eu vou escolher agora, em função do nosso tempo, uma passagem que eu queria me demorar um pouco mais nela, né? Para tentarmos ver como que nessa passagem, nesse texto que vamos ouvir e vamos é, é, ler com vagar, a visão de pessoa humana, ela se faz presente, né? E não aparece em nenhum momento o conceito de alma e o conceito de corpo no sentido grego do termo. E, ao mesmo tempo, nós estamos aqui tentando exemplificar que a sabedoria é uma forma de educação, é uma forma de pedagogia para se trabalhar no cotidiano da própria existência. Então, eu estou escolhendo aqui o capítulo 4 de Provérbios, como a revista sugere, né, que vai dos versos 10 a 27. Eu quero ler bem devagar e deixar assim cada um desses versos irem ecoando para a gente poder perceber que esses versos eles estão imbuídos de uma antropologia semita de pessoa humana, de uma visão antropológica bíblica, portanto. Então o texto diz assim: Escuta, meu filho, acolhe as minhas palavras, e teus anos de vida se multiplicarão. Eu te guiei no rumo da sabedoria, pelas sendas da retidão te encaminhei. Não serás prejudicado em tua jornada, e se correres, não tropeçarás. Fica firme na educação que recebeste, não a abandones. Conserva, ela é tua vida. Então veja a relação sabedoria e vida, né?
Não entres na vereda dos maus, nem te metas no caminho dos malfeitores. Deixe-o, não passes por ele. Evita-o e segue adiante. Eles não dormem sem ter feito o mal. Perdem o sono se não fizeram alguém tropeçar. Então veja como é que é, os elementos constitutivos do humano já começam a aparecer. Por exemplo, a palavra sono. E nós não podemos aqui deixar de reconhecer que ao longo de toda a tradição bíblica, o sonho tem também uma importância. Então, veja, a herança bíblica implica também em conhecer pelos sonhos. Nós podemos compreender o papel dos sonhos no Antigo Testamento, como na figura de José, e nós podemos entender o papel dos sonhos como no processo da encarnação. Num primeiro momento, a Maria e também a José. É a Maria que Deus se revela por meio do Espírito através de sonhos. É a José que Deus se revela, né, também por meio de sonhos. Comem o pão que ganharam com desonestidade. É fruto de violência o vinho que bebem. A via dos justos, porém, é qual luz da aurora. Então, aqui a gente pode perceber como que o, o livro de Provérbios vai trabalhando com essa tensão, né? Com essa tensão polar. O injusto, o ímpio, o justo e aquele que é correto. Então, a via dos justos, porém, é qual a luz da aurora. Veja, qual a luz da manhã, que, a, que aumenta em claridade até a plena luz do dia. O caminho dos maus é como a escuridão. Eles não sabem o que os faz tropeçar. Meu filho, atenta às minhas palavras. Dá ouvidos à minha sentença. Né? Olha aqui, o órgão do ouvido, o órgão da audição, o órgão da escuta. Né? Por isso que Jesus, o tempo todo, nas parábolas, ele vai dizer: quem tem ouvidos, que ouça. Né? Quem tem olhos, que veja. Veja, sempre pensando pelos órgãos, nunca pela dimensão de corpo e alma. Então, eu vou retomar aqui. Meu filho, atenta às minhas palavras, dá ouvidos às minhas sentenças, não se apartem elas dos teus olhos. Então, vejam, ouvidos, olhos, guarda-as no fundo do seu coração, leb, coração, porque são vida para quem as recolhe, saúde para todo o seu ser. Então veja que a antropologia grega, ela não fragmenta o corpo, né? É todo o corpo. É saúde para o conjunto de todos os órgãos. Depois o texto assim segue: guarda o teu coração com toda a vigilância, pois dele dependem os limites da vida, né? Então, a vida não é infinita, a vida ela tem um limite, porque na compreensão antropológica bíblica nós somos pó, e ao pó voltaremos. Isso está presente na sabedoria do livro de Jó. Jó é um livro que, juntamente com Provérbios, Salmos e outros livros, compõe o conjunto dos escritos, como nós vimos na semana passada, que são livros que falam das mais variadas formas da sabedoria. Repele de ti a linguagem perversa. Afasta de ti a maledicência. Que teus olhos olhem sempre em frente. Veja, olha o órgão aqui aparecendo. E teu olhar siga reto para diante. Traça um trilho para os teus pés. Olha o órgão dos pés.
Por isso que nós vamos encontrar no Novo Testamento, quando no sinótico se diz assim: é preferível entrar no céu com um único pé, né? É preferível entrar com uma única mão, se o teu pé, se a tua mão cometem alguma falta, algum pecado. Então, aqui a gente pode ir associando e fazendo essa conexão. Não te desvies nem à esquerda nem à direita. Afasta os teus pés do mal. Então vejam como que essa passagem aqui, sugerida pela revista, que está no capítulo 4 de Provérbios, versos de 10 a 27, vai apontando a sabedoria na sua dimensão prática, diante das decisões que temos que tomar entre o bem e o mal. Portanto, aqui nós estamos diante de uma questão ético-moral, né? Estamos aqui nos movendo no âmbito da moralidade, no âmbito dos valores, portanto, e ao mesmo tempo, como essa lição, ela revela para nós, essa passagem dessa lição, revela para nós a perspectiva antropológica que está na base do texto bíblico. Eu vou pontuar por aqui, para a gente poder conversar um pouquinho, né? Queria ler também as outras lições para ir estabelecendo essas conexões que fui estabelecendo com esse texto. Mas na lição da semana seguinte, eu vou estar retomando conjunto dessas questões e da questão da lição número 3 também, para a gente poder seguir refletindo. Bom, Rosa, passo a palavra para você, uma vez que nós estamos no adiantado da hora, para a gente conversar um pouquinho sobre essa lição e sobre esse ponto da sabedoria prática e de uma visão antropológica que fundamenta a visão da sabedoria bíblica enquanto um todo. Vou convidar todo mundo a dar uma respirada conjunta, né? Porque a Caixa está dizendo assim, a gente tem que deixar o cérebro voltar ao normal. Então, eu, primeiro de tudo que eu quero dizer, assim, agradecer, claro, Edivaldo, como sempre, né, essa possibilidade de abrir o horizonte, que eu acho que essa é a grande contribuição que sempre o Edivaldo nos traz, que é ampliar o tema, né, que não é curto, ele não é pequeno, ele não é restrito, mas ele abre. Então, isso é muito bom, porque daí cada um de nós vai caminhar, né? Caminha pelas compreensões, né, dessa sabedoria. Então, isso eu acho que é uma habilidade que o Edivaldo tem, que é muito dele. E segundo, eu queria dizer que eu estou muito feliz, porque todos sabem, não é novidade para ninguém, temos enfrentado uma dificuldade muito grande no âmbito da igreja geral no Brasil, né? No sentido das suas lideranças, das suas orientações doutrinárias e assim por diante. Então, há mais ou menos uns 4 semestres, temos enfrentado muitas dificuldades na formulação das lições, das revistas, tanto que nós temos usado, às vezes, algumas revistas lá de trás, voltado para trás, né, para pegar outro material, enfim, sempre fiel na perspectiva do metodismo cristão, né, na perspectiva cristã, no eixo metodista. Assim, está sendo uma grata surpresa para mim essa revista desse semestre, porque elas vêm com uma elaboração que eu acho que está sendo muito interessante, está ajudando muito a gente e aprofundar, né? Mais no sentido da gente não ser aqui na classe, ou a escola dominical não ser responsável por repetir aquilo que se diz ali no culto, que está dito, que a gente mais ou menos já domina, já transita nessa realidade. Mas ajudando a gente na escola dominical a ampliar esse horizonte e a, né, pensar um pouco mais. Eu diria assim, quase que a tornar a vivência cristã, eu diria, da minha perspectiva, agora sou eu, Rosa, falando, mais interessante, mais instigante, mais não repetitiva, não aquela coisa que está ali, né, no versículo decorado, mas assim, que a gente sai daqui pensando um pouco. Quando eu leio em casa as revistas, eu me pergunto coisas que, no caso de hoje, o Edivaldo traz orientações. Bom, queria fazer esse comentário para dizer que estou bem feliz e assim que a gente está
está avançando. Por isso, eu de novo insisto, mas se a gente lê em casa, a gente já vem mais preparado. Senão, o professor, no caso o Edivaldo hoje, ou eu outro dia, outras pessoas, a gente gasta um tempo para poder colocar a classe no eixo daquela informação toda, porque é um conteúdo denso. Então, se a gente lê em casa, a gente já vem mais habilitado para entender. É mais nesse sentido para justificar o que eu disse no começo da classe. Bom, vamos lá então, né? Qual é a reação que a gente tem? Eu particularmente quero dizer, acho interessantíssima essa visão que o Edivaldo traz, né, dessa antropologia bíblica, que é diferente da antropologia grega, que é aquela na qual a gente transita no mundo ocidental, a gente aprende isso, né? Psicanálise, psicologia e tal, a gente aprende corpo, alma, enfim, e entender que tem uma outra forma de olhar para isso, e a gente, esclarecido sobre isso, a gente tem mais chance de entender que no texto bíblico nós vamos encontrar essa junção desses conceitos, né? Que têm origens diferentes. Isso foi muito bom para mim hoje, quando o Edivaldo sistematizou. Eu clareei um pouco melhor isso. Mas quero ficar aqui também e abrir para a gente conversar. Tá? Em casa, então, a gente tem o André, a Ivonete, que podem usar a palavra se quiserem agora. E aqui a gente tem a Mônica, o Douglas, a Mariana, né? A Kátia, o Rui, o Max está com a gente hoje e a Luciana. Então vamos lá, quem quer reagir rapidão, assim, 2 minutos, porque senão não dá tempo de todo mundo falar. Já é 11h30, né? Quem quer aqui? Vamos lá. Kátia, Mônica, nada. A Mônica diz assim, estou só absorvendo, estou só absorvendo. Tá, só para o Edivaldo entender. A Mônica está dizendo que está tudo tão claro, foi tão bem explicado que não tem muito o que questionar. Vamos lá, quem mais? Kátia, vem cá, vem aqui, amor, fala aqui. Não, acho ótimo, tem que falar. Vamos lá, Kátia está falando aqui para nós. Vamos lá. É aqui, né? Essa forma como ele colocou, você nunca tinha mesmo. Um pouquinho mais para cá. Tá ouvindo aí a Kátia falar, gente? André, fala? Tá ouvindo? Fala. Eu achei fantástica essa colocação dele, assim, do corpo, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu li a lição, mas isso Não passou. não passou pela minha cabeça. E sempre essa história realmente de corpo e alma. E essa outra colocação dele dos órgãos, eu achei excepcional. Parabéns. Estou sempre. Sua aula é deslumbrante. Ó, deslumbrante, hein? Não sei se tem algum aluno que já te disse que a tua aula é deslumbrante. Adorei isso. Muito bom. Estou brincando porque ele é muito querido pelos alunos, os alunos estão sempre elogiando, mas deslumbrante eu acho uma coisa nova. Muito bom, Kátia. Obrigada. Fala, Mônica. Ah, ganhei também, oba! Respingou em mim, Edvaldo, hein? A Mônica e a Kátia estão dizendo que eu também sou. Eu acho que é um grande privilégio fazer Olha isso. parte dessa classe, com pessoas tão maravilhosas. Edivaldo, obrigada mais uma vez pelos seus ensinamentos. Peraí, ó, a coisa tá boa, a coisa tá boa aqui. Eu sou super fã da Rosa é super fantástica. E agora eu vou dar assim, um testemunho pessoal. Às vezes eu estou na minha vida, no meu cotidiano, aí, pum, estou lá dirigindo, Rosa, não, a Rosa, isso, a Rosa. Sabe? Então, a Rosa, para mim, sou fã de carteirinha da Eu amo a Rosa, estou aqui por não conhecer o Edivaldo, mas vim pela Rosa. Olha, Eu tenho que agradecer a Rosa que também, bom, que querida. ela é mais que fantástica. Obrigada, tá bom. Eu estou me lembrando do Quarteto Fantástico, aquele que tem, né? Super fantástico. Tá bom. Tirando a brincadeira de lado, vamos lá. Quem mais, gente? Rui, você sempre fala. Rui, você tem que falar. Diga, vai. Você está sendo solicitado, Rui. Vamos lá. Aqui, ó, faz. Eu apenas, Rosa, quero falar, repetir o que eu falei no domingo passado, apenas em português. O temor ao Senhor É o é o princípio princípio da da sabedoria. sabedoria. É É isso. nada mais. Lindo, né? Porque, assim, na verdade, isso marca a nossa vida, né? Nós que estamos na igreja. A gente pode até nem entender muito isso, assim, o que que é o temor do Senhor, tem que ter medo.
né? Mas assim, isso brota da nossa boca, né? E o que demonstra mais uma vez que também a gente aprende por até por essa memorização de algumas verdades que a gente, na hora que não memoriza, que memoriza, não compreende muito, mas que fica como o Edivaldo usa muito essa expressão, como uma memória agradecida no corpo da gente, né? E que na hora certa eclode, ela vem à tona e a gente então faz né, puxa os fios, né? Isso é muito legal. Muito bom, Rui. Vamos lá. Que mais? Ivonete, vamos lá. Queremos ouvir tua voz. Bom, bom, só para agradecer mesmo, né? Realmente o Edivaldo leva a gente por um caminho que a gente não vai sozinho, né? Você também, né? Então vou aproveitar o pessoal aí falando. Eu estou Realmente ganhando as de aulas graça esses elogios aí, Edivaldo. é um privilégio participar dessa escola, dessa sala, né? Essa sala ela leva a gente por um caminho que eu acho que outras salas não levam e são caminhos maravilhosos de sabedoria. Que bom, querida, que bom. Não, eu acho que bom, né? Edivaldo, vai lá, reage. Ok. Está tendo uma manifestação aqui próximo de casa, porque hoje é dia de manifestação, e talvez tenha um barulho que venha de fora. Não, não tem, não tem. Então tá. Não, o que eu acho que valeria a pena dizer assim. Primeiro, muito obrigado pelas falas que foram feitas e ditas. Muito obrigado mesmo. Na verdade, a gente vai aprendendo na classe dominical e acho que esse é o jeito da classe dominical e sempre foi uma preocupação da Rosa desde lá do início, quando essa classe foi pensada enquanto uma sala alternativa, né? No sentido de poder aprofundar, de poder refletir. Agora, é inegável, e o Rui coloca uma coisa importante, por exemplo, o temor do Senhor, comumente, na nossa visão ocidental, ela foi lida como um medo do Senhor, um medo de Deus. Como se Deus é aquele que castiga, é aquele justiceiro, é aquele que está vendo o que a gente está fazendo, e se a gente fizer algo que a gente escorregue, Deus vai pegar no nosso pé. Na verdade, o nosso Deus não tem nada a ver com isso. E a ideia do temor é a ideia de amor mesmo. Então, a gente tem que reconstituir uma nova experiência de Deus nessa perspectiva semita, nessa perspectiva bíblica. Isso não significa abandonar ou ignorar a tradição grega, mas temos que saber trabalhar com essas duas visões simultaneamente. E nós sabemos que muito das traduções das Bíblias, né, quer dizer, nas várias versões, elas ganham muitas vezes um acento muito mais grego do que um acento muito mais bíblico. Esse é um ponto. Um filósofo que soube traduzir muito bem tudo isso que nós estamos falando, sob certa medida, é um filósofo do século XIX, um pensador dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, e que vai ser muito decisivo para a filosofia e para a teologia. Kierkegaard vai influenciar tanto o pensamento filosófico e, de um modo especial, o pensamento teológico, e principalmente a tradição da teologia reformada, como Karl Barth, né? Karl Barth vai sofrer um impacto, uma influência dessa leitura de Kierkegaard que retoma a ideia do temor e do tremor, né? Ou seja, essa experiência de Deus que passa pela experiência abrâmica, né? Onde Abraão ele não abre mão de sacrificar o seu próprio filho, né? E ao mesmo tempo essa experiência de se lançar na dimensão da fé, né? Como Kierkegaard diz, a fé é um salto no escuro, a fé é um salto no abismo, né? Por quê? Porque a experiência judaica, cristã e também muçulmana nos coloca no coração do mistério, né? Então é essa dimensão. Então, eu acho que aqui está uma dinâmica fundamental para quando lemos o texto bíblico, estarmos atentos às traduções e resgatarmos esse sentido mais bíblico, mais semita, né? E essa lição, as lições dessa revista no seu conjunto,
ela possibilita esse aprofundamento, principalmente a partir do livro da sabedoria, né? Que está na base de toda a revista. Acho que é um pouco isso, Rosa. Legal, então tá. Então, a semana que vem, bom, como o Edvaldo já falou bem claramente, terminamos hoje a primeira unidade, né? 4 lições, primeira unidade. Semana que vem, ainda é com ele, ele abre a segunda unidade e aí nós seguimos depois, né? Não sei se todo mundo sabe, o Edvaldo vai estar viajando para fora do Brasil nos próximos meses, assim. Então, por isso que a gente deu uma forçada nele para ele dar essas 3 aulas para nós, que agora, a partir de março, ele viaja. E aí a gente nem sabe como é que vai ser a internet por lá onde ele vai estar, né? É outro país e tal. Então nós vamos ver depois se ele vai poder estar com a gente, pelo menos assistir de vez em quando, dar uma contribuição lá de longe. Mas assim, agora a gente queria fazer. Então eu estou dizendo isso para a gente aproveitar bem. A semana que vem é a última aula com ele e a gente pode estar perguntando coisas se a gente tiver esse exercício, tá bom? Um beijo para cada um, uma boa semana, que Deus nos abençoe e nos guarde. Assim, um apelo muito especial para que nessa lógica da lição de hoje, onde a gente compreendeu um pouco essa visão semita, essa visão grega, que a gente coloque nas nossas orações mesmo, né? O pedido para que Deus oriente, né, esse grande conflito, né? Esse Oriente Médio que eternamente é um espaço de conflito, de dor, de sofrimento e de pujança, né? Também de desenvolvimento e tal que assim que a gente consiga pedir que Deus nos oriente, oriente o mundo, oriente as lideranças, oriente esses grandes detentores do poder, né? Para que as vidas não sejam tão profundamente sacrificadas como aparentemente serão a partir de agora, por esses próximos tempos. Tá bom? Uma boa semana para a gente. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até semana que vem. Beijo.